Boa tarde. Bem, eu vou trazer uma experiência que foi muito gratificante, um grande aprendizado para quem é professor das universidades. Pode... Esse slide é o que é geografia. Tudo que a gente vê, tudo que se relaciona entre sociedade e natureza, mas que outras geografias nós temos diante os nossos olhos e aos outros sentidos? Pode passar. Então, nós temos uma geografia que não é só aquela que a gente enxerga, mas são outras geografias que estavam escondidas e que, aos poucos, nós fomos descobrindo. Pode passar. E agora? Não, pode deixar a tela preta. Não é erro, não. E se essa geografia fosse assim? Como é que nós trabalharíamos essa geografia? Pode passar. Essa universidade está buscando ensinar essa geografia. Uma geografia que se enxerga, uma geografia que se escuta, uma geografia que se percebe e que possa ser colocada de outras formas também, além do sentido da visão. Pode passar. Esse é um laboratório de cartografia tátil escolar. Esse laboratório nasceu em 2001, quando a Fundação Catarinense de Educação Especial ligou para a gente e perguntou se nós fazíamos mapas táteis ou mapas adaptados. E eu sou da área de cartografia, sou geógrafa de formação, professora de geografia, e falamos que não fazíamos mapas adaptados. E foi um grande desafio, porque eu também trabalho com maquetes geográficas, e nós não tínhamos adaptação para maquetes. Foi aí que nasceu o Labitat, as ideias de pensarmos como construir esse material para as pessoas que não enxergam ou baixa visão. E isso nasceu em 2001, essas ideias, os projetos, mas em 2006 ele nasceu com apoio do CNPq, dessas instituições de ensino e pesquisa que promove, né? Espero que continue promovendo. E nós trabalhamos em duas vertentes, na cartografia escolar e na cartografia tátil. Pode passar. Quando foi em 2011, recebemos a nossa primeira aluna cega para fazer geografia. Ou seja, será que estávamos preparados? Porque nós temos professores que são, né, a síndrome da Gabriela, aprendi isso hoje, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu não... Gabriela, ou seja, ele não muda. Chegou essa aluna cega e ele, né, vou dizer ele, né, o professor, não vou mudar meu jeito de dar aula. Ele não aprendeu a ensinar para quem não enxerga, mas ela chegou. Ela chegou em 2011 e a universidade estava com venda nos olhos, ou seja, como é que eu vou ensinar, como é que eu vou ter os meus professores para incentivar os outros a também a mudar, a sair da sua zona de conforto. Pode passar. E aí o que aconteceu? Na universidade, nessa época, foi criado um comitê de acessibilidade. Na mesma época que ela entrou. E nós tínhamos uma força-tarefa para poder ajudá-la, mas não sabíamos nem por onde começar. Então, foi um trabalho, uma força conjunta, ou seja, não dá para trabalhar sozinho quando você recebe um aluno com deficiência. Então, esse comitê foi muito importante para saber como orientar os professores. Na época, eu era coordenadora do curso de graduação. Então, nós funcionávamos como uma tutora. Só que essa tutoria ia demorar só 2 anos. O próximo coordenador iria assumir. E eu falei assim, não, pode deixar que eu continuo. Eu vou continuar essa tutoria, porque é fundamental o preparo, as reuniões, para que os professores não se sintam desamparados. E nós fazíamos reuniões no primeiro semestre e no final do semestre sobre a atitude do professor, que sabia que esse aluno ia com um bolsista para poder ajudar a fazer a leitura da sala, a leitura de slides. E aí o Labitat já tinha uma experiência em adaptação de materiais, foi o que facilitou muito. Então, todas as disciplinas da Sabrina, todo o material foi adaptado no Labitat. E aí,
conseguimos estruturar um protocolo, uma forma de como trabalhar com esse aluno que chega cego na universidade, mas precisa ter todo o material de apoio. Então, nós fazíamos as reuniões, os projetos de extensão para poder ter os alunos bolsistas, a preparação dos professores sobre essa atitude em sala de aula e, principalmente, os alunos, os seus colegas. Então, tinha toda uma organização para que todos os envolvidos estivessem também sendo inclusivos nesse processo. Pode passar. Pode passar. E dessa metodologia, nós conseguimos desenvolver como se faz o mapa tátil, um layout do mapa tátil. Por quê? Porque nós vemos adaptações de mapas como figuras. E cartografia é uma linguagem. Você tem elementos cartográficos que são importantes para esse aluno também. Se é inclusivo, tem que ser para ele. Ou seja, você vai ensinar para quem enxerga todos os elementos da cartografia, então vai ter que ter todos os elementos também para quem não enxerga. Que elementos são esses da cartografia no mapa tátil? Título, orientação, que é o norte, a escala, o conteúdo, e o que eu coloco nesse conteúdo? E a própria legenda. Ou seja, a gente trabalha com braille e trabalha também com outros materiais que têm o quê? Resistência, significação tátil, um tamanho mínimo, porque a leitura braille é feita com a cela braille, que ela tem em torno de 4 milímetros por 8, e a distância de um ponto a outro, que a cela braille tem 6 pontos. E a distância dá uns 2 milímetros. Então, não adianta nós colocarmos no mapa informações menores que a ponta do dedo. Então, a ponta do dedo é a nossa escala. Então, geralmente, a gente trabalha com 1 centímetro, a escala gráfica comparada à escala real. E aí, nós, a partir dessa metodologia, a partir dessa linguagem gráfica tátil, também fazemos as maquetes geográficas, globos e todos os recursos didáticos. E ali, a bolsista, que também aprende braille, mesmo que enxergue, ela aprende braille. Então, todos os laboratórios aprendem. Então, eu tenho, além de bolsistas remunerados, os voluntários. Pode passar. Aqui é a trajetória da Sabrina. Ali, ela estava no museu, na PUC, em Porto Alegre. Ali, ela manuseando alguns elementos, alguns materiais, a gente fazendo a descrição. Aqui embaixo, ela fazendo prova de cartografia. A prova dela era igual à dos outros colegas. Ela não teve nenhum tipo de benefício. O benefício era a adaptação. Não é nem benefício, era uma obrigação nossa. E ali, ela já avaliando os próprios materiais que já serviam para a aula, na aula, na prática dela. Ela teria que já com esse material em mãos. Então, a nossa postura como professor universitário é, eu vi uma imagem hoje, já levo para a aula. Mas com a Sabrina em sala de aula, tem que estar uma semana antes para nós adaptarmos. O texto era transformado em áudio. Isso aí é rápido, mas tem que ter antecedência de, no mínimo, 1 dia ou 2. Então, para um aluno com deficiência, o tempo é diferente. Então, a gente tem que ter essa consciência que temos que mexer no cronograma, mexer no calendário. Então, é uma série de situações que a universidade, qualquer instituição de ensino, tem que estar de olho, querendo inovar nesse sentido, ou seja, de adaptar conforme as necessidades desses alunos. Pode passar. Aqui, a disciplina de geomorfologia do quaternário, mudanças climáticas, né, mudanças globais, climáticas globais. Aqui, alguns materiais que foram adaptados. Esse professor de geomorfologia, ele mandava as imagens para nós, aumentávamos, e também fazíamos a generalização, ou seja, qual informação era importante. Então, com esse professor, nós tínhamos reunião no laboratório com os bolsistas para saber o que realmente era importante para poder adaptar o material. E aqui, ela no campo, fazendo um perfil de solo, aonde ela, com o tato, percebia uma granulometria que nós não percebemos quem enxerga. E ela conseguia trazer outras informações do cheiro, dessa percepção tátil, complementando as aulas. Ela tem uma memória formidável. Então, a bolsista adaptou o perfil desenhado para o tátil
para ela mesma fazer a interpretação no perfil dela de solo. Pode passar. Essa estudante, apresentando o TCC dela, foi orientadora dela no TCC, ela fez uma análise do projeto Tamar, todos conhecem o projeto Tamar, como é que era a recepção desses turistas e se o projeto Tamar é inclusivo. E ela foi feita toda uma análise, inclusive para os cadeirantes, e depois ela fez a formação desses profissionais, ou seja, como é que eles têm que preparar o material para as pessoas com deficiência. E ela, em 2015, se formou, foi medalhista e diploma do mérito estudantil. Ou seja, um ganho para todos nós, porque realmente eles são muito vencedores. Pode passar. Hoje, ela atua conosco no laboratório, fazendo a validação desses materiais, refazendo o que está errado, porque a gente que enxerga acha que está bom e não está, porque é para eles que tem que ser feito. E ela faz a adaptação desses materiais, fazendo as adaptações para materiais para o colégio de aplicação. Nós temos hoje 15 cegos e 33 baixa visão, diante de 30 mil estudantes. Ainda é muito pouco, mas estamos no caminho, ou seja, estamos recebendo esses meninos e essas meninas. A medicina recebeu uma aluna cega, o direito recebeu uma aluna cega, e está sendo um grande desafio para esses professores, e a gente está lá para ajudá-los. Então, nos eventos que tem, nos grandes eventos, a gente leva o nosso laboratório e ela recebe e faz toda uma palestra com os materiais adaptados. Pode passar. Hoje, ela é mestranda. Aqui embaixo é Sabrina Mangris de Assunção, técnica em meio ambiente, bacharel licenciado. Isso aqui é a assinatura dela no e-mail. É assim que ela assina. Faz parte do grupo Observa, que ela faz o mestrado. Ela está comigo, mas eu passei para o colega que trabalha com unidade de conservação. Eu estou na co-orientação, justamente para facilitar essa relação orientação e orientando, né? Porque a gente também tem que ajudá-la na hora de orientá-la, ou seja, a gente faz a leitura de um texto, ou seja, de alguns itens, e ela escolhe se o texto é adequado à pesquisa dela ou não. Aí a gente vai transformar em áudio ou adaptar algum material para ela poder ter mais conhecimento. Aqui ela é em campo, tendo contato com o caranguejinho, experimentando esses materiais. E ali tem um videozinho do Observa, onde ela dá um depoimento. Ou seja, todos se envolvem, todos começam a se incluir também. Porque daqui a pouco, desculpa, eles estarão em aula e poderão receber um aluno com alguma deficiência. E vão saber como conduzir. Pode passar, por favor. Aqui, desse projeto grande de fazermos material, a gente ampliou para as escolas. Recebemos, venha conhecer o Labitat, porque a gente leva para as escolas também, desde os pequenininhos até os maiores, o que o Labitat faz, e ela também faz as palestras e recebe esses estudantes. E é muito interessante que, às vezes, muitas escolas não aceitam esses estudantes cegos porque não conseguem se adaptar, mas é lei, ela tem que receber. Então, nós temos o site do laboratório, o e-mail do Labitat, se quiserem, receberemos vocês. Pode passar. E aqui a nossa gratidão, porque não é de uma pessoa, é um coletivo. Esse coletivo de estudantes que participam, ora remunerados, ora voluntários, os professores engajados, ou seja, a deficiência, às vezes, é do ambiente, não é da pessoa. Muito obrigada.